Estamos de volta com o programa de Carrinho e o nosso entrevistado desta semana tem uma função que é o sonho de todo amante do jornalismo. Trabalhou em rádio, virou assessor de imprensa, trabalhou no Clube do Coração e hoje vamos conversar sobre as funções que ocupa, sobre o início dessa trajetória. Vamos falar muito de vivências que ele teve, futebol de forma geral. O nosso convidado de hoje é João Paulo Fontoura. Boa tarde, que prazer em tê-lo aqui no programa de Carrinho. Tudo bom, JP? Boa tarde, Cassiano. Prazer é meu estar falando contigo, com teus ouvintes aí. João, e para início de conversa, te apresenta para os ouvintes, porque tu é aquela pessoa que muitas vezes fica por trás das câmeras. Não é a pessoa entrevistada, não é a pessoa que entrevista, mas inclusive eu falo também por experiência própria, que eu já fui produtor, já trabalhei com essa parte de bastidores. A gente, por vezes, é a pessoa mais importante de todo o processo. E é o teu caso. Então, te apresenta para os ouvintes, conta um pouco da tua história, da tua trajetória. Vamos iniciar aí o nosso papo. Bom, Cassiano, eu tenho 39 anos, eu sou formado aqui em Porto Alegre pela FAMECOS, né, Faculdade de Comunicação da PUC, me formei em 2004 e comecei a trabalhar um ano depois, a convite do Alexandre Pretzel. Na época ele era o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes, e depois de muita insistência de um cara que todos vocês conhecem aí, que é o Duda Garbi, né? O Duda Garbi é meu amigo desde os tempos da faculdade. Ele fez muita pressão para que o Pretzel me levasse para Bandeirantes, depois de que eu e o Duda tínhamos feito com ele um curso de jornalismo esportivo na FAMECOS. O Duda já era estagiário lá na Band e aí finalmente um ano depois, em abril de 2005, eu comecei a trabalhar como produtor de rádio já formado, que é uma coisa bem difícil de acontecer. A partir de então, entrei num cenário que eu sempre me imaginei trabalhando, que era com futebol, com jornalismo esportivo, porque foi sempre a minha paixão. Trabalhei na Bandeirantes como produtor, em seguida já virei repórter, né? A Bandeirantes é uma grande escola, sou muito grato à casa. Fiquei ali por praticamente 4 anos e saí de lá na véspera de iniciar as Olimpíadas de 2008 na China. Fui trabalhar numa campanha política. No final de 2008, eu já conheci algumas pessoas do mercado de trabalho. O Lucianinho Périco, da Rádio Gaúcha, me fez o convite para trabalhar com ele na rádio e eu prontamente aceitei. Era um sonho meu trabalhar na Rádio Gaúcha. Fiquei por lá bem menos tempo do que eu imaginava, né? Eu trabalhei na Gaúcha um pouco menos de um ano, por uma questão bem pontual. Eu também já trabalhava como produtor e como repórter, fazendo jornadas, inclusive, né, tanto na produção quanto na reportagem, mas eu também tinha uma ingrata função de produzir o Paulo Roberto Falcão. Eu digo ingrata porque era uma questão bem difícil, né, embora seja fácil produzir um nome desse quilate, digamos assim, fácil no sentido de conseguir entrevistados, não existia a reciprocidade profissional do outro lado, né? O produtor do Falcão sempre se desgastou, né? E comigo houve 2 episódios que me trouxeram bastante desgaste, que foi por uma questão que eu me reservo, pelo menos aqui, o direito de preservar, mas que não houve profissionalismo da parte dele, e o programa não foi ao ar 2 vezes por decisão minha, né? E isso custou um preço. Eu fui pela primeira vez na minha carreira demitido em julho de 2009, quando deixei a Rádio Gaúcha, então bem antes do que eu imaginava, mas graças a Deus logo depois apareceu um convite do Correio do Povo, convite feito por 2 profissionais que eu já conhecia também, Carlos Correia, o editor do Correio do Povo, também setorista do Grêmio, e o Fabrício Falkowski. Falaram com o Wilton Mombach e a vaga que estava em aberto no Correio do Povo foi preenchida por mim. Fiquei no Correio do Povo até o final de 2010, quando então recebi o convite do Vitor Rodrigues, que hoje é o assessor de imprensa do Grêmio. Na época ele também era,
Ele era o segundo profissional da história do clube nessa função. Ele tinha entrado lá em 2008. O Vitor também era meu conhecido da época da faculdade. O Vitor me fez o convite para trabalhar como assessor do clube junto com ele, e eu prontamente aceitei e trabalhei lá então de dezembro de 2010 até janeiro do ano passado, quando fui pela segunda vez e acho que última na minha carreira, demitido. Sabe, João, isso é bem legal tu contar essa tua história, porque mostra que eu te acompanho desde o início da tua carreira, em 2005 na Band. Eu era um ouvinte muito assíduo da emissora, muito legal a programação, Ribeiro, Belmonte, aquela galera toda, e tu fazendo os boletins, cobrindo pré-temporadas do Grêmio. Tenho uma recordação muito boa deste período. E te acompanhei também em outras emissoras e depois quando começou no Grêmio. Me diz uma coisa, tu nesse período de rádio que tu trabalhou, depois Correio do Povo, o que te fez deixar as mídias tradicionais e passar para a assessoria? Em primeiro lugar, Cassiano, muito legal tu recordares esse acompanhamento da minha trajetória. Fico muito feliz mesmo. Eu não tenho uma resposta específica ou bem definida sobre essa pergunta, até mesmo quando eu olho para o meu passado e me faço, Cassiano. Não foi nenhuma motivação especial, mais do que o próprio desafio, digamos assim, né? Eu nunca quis trabalhar em assessoria, como estou trabalhando hoje, como trabalhei nos meus últimos 10 anos. Por um motivo talvez muito simples ou simplório, dependendo do ponto de vista. Na época que eu fiz faculdade, sequer existia a disciplina de assessoria, então eu não tive nenhum contato acadêmico, digamos assim, que me abrisse uma possibilidade de cogitar trabalhar nisso. E, de fato, eu, desde que me conheço por gente, sempre fui um cara muito consumidor de rádio, de jornal, de televisão em menor escala, mas também muito de televisão. Eu sempre quis trabalhar em mídias tradicionais, né? Mas claro que mídias tradicionais um pouco diferentes do que elas se tornaram recentemente, né? O jornalismo esportivo atual passa por um período, a meu ver, bastante preocupante, mas enfim, respeito os momentos que estamos passando, né? Foi realmente o desafio de trabalhar num lugar que para quem está de fora é um lugar que tem muita curiosidade em saber como é um vestiário de futebol, como é o outro lado do clube, né, os bastidores do clube. Eu não me arrependo da decisão que eu tomei, né? Trabalhar no Grêmio 10 anos foi um privilégio muito grande. Eu passei a entender muito mais o outro lado da notícia, né? O lado que tenta conter as notícias. Também passei a ver como as notícias são descobertas pelos jornalistas, né? Isso tem um papel importante no nosso aprendizado. Então, eu posso dizer que foi um privilégio, né? Eu conheci por bastante tempo os dois lados da moeda, né? Tenho muita saudade de trabalhar em mídia tradicional, mas acho que hoje o mercado de trabalho está ainda mais escasso de quando eu comecei a trabalhar, né? Mas enfim, acho que as oportunidades aparecem e a gente precisa estar preparado. Eu, de alguma maneira, estava preparado para trabalhar no Grêmio, eu sempre cultivei bastante a história do Grêmio, conhecia a cultura do clube, então o meu processo de adaptação foi muito mais a forma do que é o conteúdo mesmo. Pois é, interessante que tu menciona que não era o teu foco inicial trabalhar com assessoria. Vamos então destrinchar um pouco essas funções, porque a função do assessor de imprensa, ela, no meu ponto de vista, nada mais é do que intermediar a imprensa e o cliente. No caso, é ser um parceiro dos dois, de ambos. E eu vejo muito a dificuldade, tu como um assessor de imprensa e também quem é estudante de jornalismo tem essa curiosidade de saber como é que se trabalha um assessor, porque eu noto que tu era, no teu tempo de Grêmio, alguém que fazia isso, que eu vejo como ideal de um assessor, de tentar principalmente cuidar, claro, da imagem do seu cliente, de colocar ele em evidência sempre, mas também entender o lado da imprensa. E é uma dificuldade muito grande de assessores hoje nesse aspecto. Eu, aqui na produção do De Carrinho e nos demais lugares que eu trabalhei, a grande dificuldade com fontes é sempre as barreiras que os assessores colocam.
às vezes por orientação, talvez da própria fonte, mas o contato direto com a fonte, por vezes, é bem menos difícil do que o assessor tenta transparecer. Às vezes a fonte gostaria de falar com nós, aí o assessor barra. E tu não era assim. Então, destrincha para nós as funcionalidades dessa função. Então, Cassiano, a primeira ponderação que eu faço é que assessor de imprensa que trabalha com futebol, embora eu tenha pouca ou quase nenhuma experiência em trabalhar com clientes, assessor de futebol não tem nada a ver com assessor de imprensa de 99,9% das instituições ou de empresas ou de clientes particulares que possam vir a lançar mão de um profissional dessa área. E é muito simples se não de entender, mas de imaginar, por uma razão óbvia, né? Porque o assessor de imprensa é de um grande clube, né? A gente está falando de um grande clube que é o Grêmio, por exemplo, mas podia ser qualquer outro grande clube do Brasil. Tá lidando com a paixão, né? Ninguém torce para a empresa que vende sofá, para a empresa que vende televisão, ou por algum cliente em particular, né? Ou para uma sorveteria, ou para uma loja de carros. As pessoas torcem para o clube de futebol e muitas vezes torcem de maneira cega. E a cegueira pode ser de todo mundo, inclusive quem trabalha no futebol, né? Então é preciso ter muito cuidado, né, na hora de transitar nesse meio. Eu agradeço as tuas palavras, os teus elogios. Eu só falo por mim, eu não falo pela classe nem de jornalista, eu falo pelas minhas posturas. Eu sempre procurei ser, digamos, até vou usar uma frase que esses dias o PVC fez, falando sobre mim, mas de um modo geral, do que ele pensa ser um assessor de imprensa com credibilidade, né? Que o assessor tem que exercer a função de ponte e não de muro entre o público e a instituição, né? Sempre foi o que eu procurei fazer. Evidente que nem sempre é possível, porque existem alguns cuidados a serem tomados em relação à empresa que está te pagando o teu salário, né? Para quem presta serviço. E o público, que pode ser a torcida ou pode ser a imprensa, que é quem faz a cobrança para as pessoas que tu trabalha, né? Realmente não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige a arte de dizer não. Então, aí eu já respondo um pouco do final da tua pergunta. Como eu vejo que os teus ouvintes também são muitos estudantes de jornalismo, é legal que se destaque uma coisa, Cassiano, que muitas vezes essa aparente negação do assessor em relação ao contato de algum interessado com a fonte, ele muitas vezes é um exercício forçado de preservar a própria fonte, mas não de preservar o não contato, né? Porque a fonte não quer dizer de forma direta para o jornalista ou para o estudante que não quer atender, e para isso tem a figura do assessor, né? Então o assessor às vezes faz um esforço hercúleo para tentar esconder essa não prestatividade, digamos assim. Mas quero fazer questão de completar a resposta para dizer também uma coisa que era dita pelo Marcos Benjamin, que foi durante anos assessor de imprensa do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Ele fala uma coisa que é muito correta e eu faço questão de dividir com vocês. Não fosse nos dias atuais, nos últimos anos, né? Dias atuais é maneira de dizer, né? Desde o advento das coletivas, digamos assim, se não fosse o trabalho diário e desgastante dos assessores de imprensa de clubes de futebol, os personagens da bola, principalmente os jogadores, falariam muito menos do que já falam hoje. E essa realidade público desconhece, imprensa tem um pouco mais de percepção, mas não tem nítido retrato da realidade que é o vestiário de futebol e a dificuldade que é levar alguém para atender o público. Sem dúvida, é uma função desafiante essa do assessor, que muitas vezes acaba sendo, digamos, o ruim, né, entre aspas, da situação. Também tem esse aspecto, é bom que tu coloca, porque tu vive essa realidade, tu vive os dois lados da questão, tanto de quem precisa o contato, como de quem quer ser preservado
e não quer estar exposto a todo momento. E dentro do Grêmio, essa grande paixão, que com certeza é diferente de tudo. Futebol mexe com as pessoas e o clube de futebol é para a pessoa, para o torcedor, uma parte muito importante da vida dele. É quase que muitas vezes tudo que o torcedor tem. E tu teve essa missão, esse orgulho de ficar por 10 anos no Grêmio. Conviveu com diferentes pessoas, dirigentes, jogadores, comissões técnicas, viveu aí os períodos difíceis dos títulos, é também campeão, também retomou as conquistas com todos eles. Como é que foi essa loucura de ficar todo esse tempo no Grêmio? Conta para nós. E em relação ao trabalho, era difícil, era fácil? O teu relacionamento com a imprensa, por tudo que a gente ouve, sempre foi excelente. Com os jogadores também, com o pessoal do clube. Qual é o segredo de fazer um bom trabalho e de ficar todo esse tempo que tu ficou no Grêmio? Cassiano, tem muitas perguntas dentro da tua pergunta aí. Vou tentar, se eu não esquecer de nenhuma, te responder aos poucos, né? Não considero o fator sorte, tá? Como uma das questões que contam para ficar tanto tempo à frente do clube. Por que eu digo isso? Porque às vezes tu acaba cruzando com pessoas que não gostam de ti e tem poder para interferir no teu futuro, e dependendo da hora que tu cruzar, o teu tempo de vida dentro da instituição pode ser maior ou menor, e foi o que aconteceu comigo. Eu tenho alguma coisa que eu carrego com muito orgulho, é que eu participei de um ambiente espetacular de trabalho durante essa década, né? Não sei se o ambiente segue assim, acho pouco provável que tenha mudado, mas eu contribuí muito com isso, porque eu sou uma pessoa de boa convivência, né? E digo isso em 10 anos, quem vê pensa que o Grêmio ganha tudo há 10 anos, né? Na verdade, longe de ser assim, né? Quando eu digo ambiente, ele não está ligado aos resultados de campo. É óbvio que quando o resultado de campo te favorece e os títulos vêm, a coisa fica muito mais leve, mas eu me refiro, e não falo só por mim, vários profissionais que vieram de outros clubes falavam isso a respeito do ambiente do Grêmio. Sempre foi um local muito legal para se trabalhar, no dia a dia com os funcionários do baixo clero que a gente costumava brincar. Sempre foi de uma convivência muito harmoniosa, é um lugar de muita brincadeira, muita pressão, então tem que ter muita cabeça no lugar para se comportar nesse ambiente, né? Como tu perguntaste ali sobre dirigentes, treinadores e jogadores, de fato é uma colcha de retalhos, assim, são muitos perfis, muitas personalidades, egos, vaidades, contas bancárias diferentes, reações completamente diferentes quando o resultado é assim, quando o resultado é assado, né? Cada um reage de uma maneira, e o nosso papo aqui é sobre comunicação, sobre assessor de imprensa. Na questão da postura que a gente deve ter, tem que tentar ao máximo fazer com que o resultado não altere de maneira nenhuma o teu modus operandi, a tua maneira de trabalhar, né? Afinal de contas, a gente trabalha para o público externo, né? A gente recebe, o nosso patrão é o clube, mas a gente tem que prestar satisfações, ou a gente tem que assessorar as pessoas que dão satisfações para o público. Portanto, a gente não pode se deixar influenciar nem pela alegria de uma conquista ou pela tristeza absoluta de um fracasso. Como todo ambiente de trabalho, JP, a gente cria relações de afeto, de amizade. Com certeza, contigo, no Grêmio, tu teve muitas relações que tu criou assim. E no aspecto de jogadores, as pessoas têm muitas curiosidades sempre em saber como é que eles são na vida, no dia a dia. Tu criou vínculos aí com jogadores que tu até hoje é amigo, tu vai na casa deles, eles vão na tua, eles são normais, entre aspas, apesar de toda a exposição na questão do dia a dia, das rotinas, da vida. Essa curiosidade o torcedor tem sempre. Bom, Cassiano, respeitando a tua pergunta e a curiosidade dos ouvintes,
faço questão de dizer na abertura aqui, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, então a gente tem que respeitar principalmente o distanciamento social. Então, desde que eu saí do Grêmio, por coincidência, foi um pouco antes do início da pandemia, né? Desde então, tenho tentado respeitar, dentro do que é possível, o distanciamento social, né? De fato, a gente vai criando algumas relações, né? Umas tendem a ficar mais frias com o passar do tempo, outras, dependendo daquilo que foi construído, se enraizam, digamos assim. E sim, te respondendo, eu consegui desenvolver algumas relações que se estenderam para a amizade, enquanto eu estive lá, e elas perpetuam até hoje, né? Claro que com um grau menor de proximidade, digamos assim, né? Eu não falo só da questão da pandemia, mas pela questão de, às vezes, um cara vai jogar em outro país, vai jogar em outro estado, e a gente acaba tomando outro rumo na carreira. O fato da gente deixar o clube perde um pouco do interesse da pessoa pelo teu trabalho, né? Isso é normal, eu tenho bastante bem resolvido isso dentro de mim. Mas como eu imagino que vocês estão curiosos para saber, eu posso te dizer que algumas pessoas que eu mantenho contato até hoje, e que eu tive uma relação espetacular quando estive lá, e tento, na medida do possível, manter a chama acesa, digamos assim, o Marcelo Groi, o Ramiro, o Kahneman, um cara que sempre frequentou a minha casa, o Maicon foi um cara que eu tive sempre uma relação muito próxima, também por ser o capitão do Grêmio durante muito tempo. O Marcelo Oliveira, que segue trabalhando no clube, é um cara que eu falo sistematicamente. Então são pessoas assim que simples, como a gente, né? Claro que tem uma carreira que destoa de quase que 100% da população brasileira, pela pressão que exige, pelos rendimentos que tem, né? Mas que são pessoas como nós, né? Tem sentimentos, tem as suas falhas, seus erros, e também ficam felizes com coisas pequenas que não estão ligadas diretamente ao futebol, né? Eu me refiro principalmente à questão da família, é um valor que eu prego bastante, né? Então, essas pessoas que eu citei aí foram pessoas que me abriram não só a porta de casa, mas os laços familiares, e foram aproximados também. E não à toa são jogadores muito identificados com o Grêmio, de grande história no tricolor e serviços prestados. São figuras excepcionais. Muito importante também o lembrete que tu fez em relação à pandemia. Ainda estamos em pandemia, todo distanciamento social ainda é necessário. Por alguns meses, pelo menos, vai seguir sendo assim. Não sabemos por quanto tempo ainda. Então, tudo que a gente possa alertar nunca é demais. E JP, dando sequência a essa nossa timeline de acontecimentos, você saiu do Grêmio. Isso é algo que te incomoda? Você fala com naturalidade? Você conseguiu entender o que aconteceu? Porque no início do ano passado pegou todo mundo de surpresa. Aparentemente, externamente, tudo tranquilo no Grêmio, fluindo, começando uma nova temporada, vem uma enxurrada de saídas. Profissionais competentes do clube, como você, como preparadores. Cara, 1 ano e pouco depois, o que aconteceu? Assim, Cassiano, eu só, como eu te disse em uma outra resposta, eu falo apenas sobre as minhas questões, né? As questões que envolvem outros profissionais, eu não me vejo no direito de falar a respeito, né? E a minha resposta a ti agora, ela não seria diferente se fosse dada 1 ano e meio atrás, né? Eu tenho bem claro para mim o que de fato aconteceu, né? Isso é bem tranquilo para mim, né? Bem resolvido em mim, as motivações, né? Eu tive um episódio bem desagradável na final do Campeonato Gaúcho de 2019 com o ex-presidente da Federação, Francisco Noveleto. Esse episódio trouxe consequências internas para mim, né? E que não foram esquecidos, né? Então, o que eu posso te dizer, pelo menos por enquanto, é que esse episódio teve um peso, sim, né? Mas eu não tenho como te dizer de fato o que aconteceu, quais foram as explicações, porque elas não me foram dadas, né? Então, eu tenho para mim o que aconteceu, mas eu não tenho como externar, pelo menos agora, porque eu não estaria falando por mim, né? Quem colocou as pessoas para a rua deu as suas explicações. Cabe a quem ouviu acreditar ou não.
Claro, com certeza. Quem tem que explicar não é você, JP. Você fez o seu trabalho, empregador tem o seu direito também de tomar as decisões que julga adequadas para eles. Enfim, vamos falar de coisas boas, JP, porque a tua história no Grêmio, ela é boa, ela é positiva e não tem uma pessoa que eu escute que não fale bem de ti. E falando de coisas boas, vamos agora, antes de falar mais desse último ano que tu está vivendo, eu quero saber de ti, como assessor de imprensa, e depois que tu começa a trabalhar profissionalmente, tu ainda consegue se envolver no futebol com a paixão. Tu tem tempo para assistir um jogo de futebol? Quando tu trabalhava no Grêmio, tu conseguia ver os jogos? Ou tu ficava tão ligado naquela adrenalina, focado, que não conseguia prestar atenção? Eu conversei com o Thiago Floriano há alguns programas atrás e ele falou que jogos em casa ele praticamente não conseguia assistir. Para você, como era? Bom, Cassiano, sem dúvida nenhuma, meu tempo ficou maior para consumir futebol, uma vez que a minha carga horária deixou de ser uma carga horária absurda que se tem para quem trabalha em futebol, né? Eu não digo uma carga horária de segunda a sexta, né? Como a maioria dos brasileiros, mas uma carga horária de segunda a segunda, né? O futebol, a gente trabalha todo o final de semana, né? E quando diz todo final de semana, a gente fica disponível todo o tempo, né? Claro que isso não impede de assistir jogos de futebol, né? Centenas de vezes concentrado em hotel, por exemplo, assistia jogos no turno da tarde sem problema algum, né? E também nos dias que não estava trabalhando, sempre fui um grande consumidor de futebol, é a minha maior paixão. Agora, até para usar uma frase que eu vi recentemente do Paulo Autuori, numa entrevista, não recordo aonde, e recordo só que essa entrevista foi dada antes da pandemia, então foi uma entrevista que eu li, não que eu escutei, mas eu pego uma fala dele para ajudar na minha resposta à tua pergunta. E peço que teus ouvintes tenham a compreensão de que ela não tem, a resposta não tem nada a ver com a minha saída do clube, e sim com o que eu penso de futebol, né? O futebol sem público, para mim, ele perde muito da sua razão de ser. Então, eu acho que, ainda que tenhamos tido a chance de ver muitos bons jogos nos últimos meses, ainda assim eu acho que falta o ingrediente básico para mim, que é a emoção, o calor humano, né? Esse final de semana, por exemplo, eu parei para assistir Barcelona e Real Madrid, que sempre foi um jogo que eu coloquei muita atenção e troquei de canal várias vezes enquanto assistia. O mesmo, ou parecido com isso, aconteceu no domingo pela manhã, vendo Palmeiras e Flamengo, que foi um jogaço, mas também acho que a ausência de público tira boa parte daquilo que eu acho fundamental no futebol, que é o sofrimento, né? Sofrer do sofá sem ter ninguém para te representar sofrendo na arquibancada, eu acho meio asséptico. Então eu estou usando essa fala do Autuori para dizer que eu tenho consumido bem menos futebol do que eu consumi a vida inteira, mas muito por causa da pandemia e a consequência que ela traz pro esporte, né? Porque o futebol tá ainda uma atividade sendo praticada, e para quem trabalha do sofá atualmente como nós, daria para consumir, ou dá para consumir da mesma maneira. Eu só não tenho a mesma empolgação com a prática do jogo. Tem toda a razão, não é a mesma coisa. Tá faltando algo no futebol. Óbvio que ele era necessário voltar, não tinha como não, com todos os cuidados que se tem, né, com todos os protocolos, não tinha como o futebol não retomar. Não tem como ter público também, é inevitável, mas é mais inevitável ainda dizer que, óbvio, faz muita falta. O público é a essência do jogo. Estamos aqui conversando com João Paulo Fontoura, assessor de imprensa, jornalista, mestre em comunicação pela Unicinos, e já encaminhando para a parte final da nossa entrevista. Cara, o que tu acha? Tu já falou da parte de público, né, da falta de emoção do jogo hoje. Mas o que tu acha da qualidade do jogo atualmente? Tu acha que o futebol está caminhando para qual rumo?
o rumo de que as boas equipes vão ser só as que gastam muito? Tu acha que daqui a pouco esses investimentos altos vão diminuir? Que um bom treinamento pode superar o investimento? O que tu avalia do futebol que se pratica atualmente? Tanto no Brasil como fora do Brasil, mas aqui no Brasil talvez as dificuldades sejam maiores, né? Ainda mais nesse ano de pandemia que não se teve férias. Cassiano, eu confesso que eu não me sinto totalmente à vontade para emitir opinião técnica nesse momento, né? Como eu te disse, eu estou acompanhando pouco futebol, perto do que já acompanhei, né? Ainda faz 1 ano e pouco, mas eu considero pouco tempo que eu deixei de trabalhar no vestiário, então nos últimos anos eu vi o futebol por uma outra perspectiva. Mas para não te deixar sem resposta, uma das coisas que me incomoda no futebol brasileiro é que os grandes clubes estão com problemas financeiros, os jogadores, e eles não têm culpa, já quero deixar isso bem claro, mas eles fazem parte do processo e de alguma maneira se locupletam do atual cenário, né? Os jogadores de baixa qualidade ganham muito bem, os de média qualidade ganham um absurdo e os de enorme qualidade ganham fortunas. E eu acho que isso de alguma maneira contribui para um processo de, não vou dizer indiferença, mas um processo de distanciamento da realidade do povo brasileiro, né? Em que pese essa distância também seja visível em outros povos, mas eu acho que no Brasil, pela maneira como o futebol é colocado dentro da sua cultura, eu acho que esse distanciamento é muito prejudicial para que o torcedor tenha ainda incutido a ideia de pertencimento clubístico, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, né? Se as pessoas no Brasil, elas gostam de futebol ou gostam do seu clube, né? E à medida que os jogadores vão ficando cada vez mais, jogadores e treinadores, né? Tem que colocar os treinadores dentro desse balaio, digamos assim, com perdão da expressão. Se eles estiverem, melhor dizendo, muito distante daquilo que os torcedores pensam dos seus clubes, eu acho que a gente tem um problema a médio prazo, sim. Que legal ver você citar o pertencimento clubístico. Foi tema do meu TCC, sabe? Me formei na Faculdade de Comunicação, Publicidade e Propaganda, e o tema do meu TCC foi o sentimento de pertencimento que uma instituição pode ter com o estudante universitário. No caso, meu foco foi o Grêmio. Então, é muito bom trabalhar essas questões e essa parte do futebol que ela é subjetiva, a parte da paixão. Muito legal a gente ter conversado, JP. Antes de a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero que tu fale um pouco do que tu está fazendo, teus projetos atuais, o que tu fez aí neste ano de 2020, qual o teu planejamento para a sequência de 21 e do que virá pela frente. Claro que não dá para planejar muito futuro, né, com essa pandemia, mas vamos pensar positivo, vamos pensar adiante, o que tu pretende fazer. Cassiano, eu, graças a Deus, logo que saí do Grêmio, consegui refazer alguns contatos que eu tinha e que de alguma maneira me possibilitaram seguir no mercado de assessoria de imprensa, né? Hoje eu trabalho para a Liga Nacional de Futsal, né? Que também nem iniciou ainda na temporada 2021 em função da pandemia, né? A gente está aguardando as definições para que ela inicie assim que for possível e a gente comece a cobertura dos jogos também, né? A gente faz a cobertura noticiosa no site, né? Mas a cobertura dos jogos a gente faz também. Trabalho para uma empresa aqui de Porto Alegre, a Success Sports, é a empresa que, dentre outras coisas, faz o agenciamento da carreira do GPR do Grêmio, e é a empresa que desde março do ano passado virou parceira não só no futebol, mas também no departamento de marketing e comunicação e de toda a Chapecoense, né? Uma empresa que foi pé quente, porque desde que começamos a parceria lá, a Chapecoense foi campeã estadual,
né, no passado, e também na troca da temporada, na troca do ano, né, na temporada 2020, mas já no ano de 2021 a Chapecoense foi pela primeira vez campeã da Série B. Faço outras assessorias particulares também para contatos que eu fiz ao longo do futebol ou que alguém tenha intermediado, né? Hoje eu trabalho para 3 clientes: o James Freitas, que é auxiliar técnico do Roger lá na Fluminense. Eu trabalho para o Júnior Lopes, que foi auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo no Grêmio e hoje é técnico do Itumbiara, em Goiânia. E também trabalho para o ex-jogador Adailton, jogador que fez toda a carreira na Itália, mas iniciou no Juventude, e também o mesmo clube que ele encerrou a sua carreira. O Adailton está à espera de uma oportunidade, ele que é formado na Itália como treinador de futebol. E vou me virando com algumas outras coisas que vão aparecendo. Recentemente comecei um trabalho que eu tenho muita felicidade em fazer parte, que é da plataforma FootHub. Fica o convite para os teus ouvintes acessarem lá, foothub.com.br. A gente participou da cobertura da assessoria de imprensa, da divulgação do curso do Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, que está fazendo um curso de gestão esportiva. Eu, inclusive, vou participar de uma das aulas dando a disciplina de gestão de crise. Enfim, são todos processos ligados à comunicação, né? Eu aguardo ainda, quem sabe, voltar para uma mídia tradicional, que foi a pauta do nosso início de conversa, mas estou sempre de olho no mercado. Tá bom? Eu te agradeço, Cassiano, carinho pela audiência, que não é de agora, né? Pela audiência não, pelo acompanhamento do meu trabalho, como tu disseste, desde 2005, e estou sempre à disposição no que puder contribuir para vocês e para os seus ouvintes aí, tá bom? Um grande abraço. É isso aí, com certeza, a gente vai seguir te acompanhando, te acompanho já desde 2005, é o novinho, o ano da Batalha dos Aflitos, não é? Ano muito intenso no Rio Grande do Sul, o ano que o Inter quase foi campeão brasileiro também. Cara, muita coisa tu já fez, muita coisa tu tá fazendo, muitos projetos, pessoas, muita coisa para acontecer, com certeza. Logo, logo vamos te ver também numa mídia tradicional, num desses meios aí que tanto movimentam o nosso estado e o futebol como um todo. Obrigado, JP, valeu, abração. Achei muito legal que tu também está prestando esse serviço aí para a Chapecoense. A Chape é um clube também que ganha a simpatia de todo mundo. Então, a gente se fala mais para frente. Até uma próxima e fica com Deus. Este foi João Paulo Fontoura, assessor de imprensa, jornalista, trabalhou 10 anos no Grêmio. Grandes histórias passaram pelo programa de hoje, experiências vividas pelo JP, curiosidades que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Ótimo papo.